Olá, começa agora mais um Trilha do Saber, programa que fala sobre educação, cultura, ciência, artes e muito mais. E hoje você confere por aqui. Estudantes do 6º ano do Colégio Altair da Silva Leme participam de um projeto inovador de iniciação aos estudos de robótica. No quadro Nos Tempos da Escola, vamos conhecer a história de um dos maiores neurocirurgiões do nosso país. E ainda vamos ver como foi a aula de campo dos estudantes do Colégio Cívico-Militar Dr. João da Rocha Schweire no Morro do Morumbi. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Trilha do Saber já está no ar. Estudantes do Colégio Estadual Cívico-Militar Dr. João da Rocha Schweire fizeram a trilha do Morro do Morumbi e durante o trajeto aprenderam sobre botânica e claro que pintou a aventura por lá com o rapel. E a nossa aventura pedagógica continua. Afinal, Ribeirão Claro nos reserva outra paisagem deslumbrante. Estamos no Morro do Morumbi, lugar de paz, tranquilidade e contemplação da natureza. Ou quase isso. Nossa, eu tô muito desesperado. Não vai rolar. Eu não tô acreditando que você tá desesperado. Não tô. Vamos respirar junto então, ó. Não tô conseguindo, Júlio. Nossa, olha. Meu Deus! Não, eu vou, me puxa. Eu vou entrar em pânico. Sério, Vem vou cá. entrar em pânico. Eu vou entrar em pânico. Sério, agora não vai dar. Tô falando, Júlio. Não é fácil. E será que eu desci ou amarelei neste desafio? Bom, já você confere o perrengue que eu passei para encarar a descida de rapel de 60 metros. Mas antes disso, bora subir o morro junto com os estudantes do Colégio Estadual Dr. João da Rocha Schweire. Lá fomos nós morro acima, em uma trilha de 1 quilômetro em meio à vegetação nativa que proporcionou muito aprendizado, começando pela botânica. Ó, pessoal, essa cor mais avermelhada que vocês estão vendo no tronco da árvore aqui, ó, se destacando além do musgo, isso aqui chama líquen, ou líquens. Ele é um bioindicador de oxigênio puro, tá? Então aqui vocês podem respirar à vontade, que segundo o nosso bioindicador, o nosso oxigênio aqui é de qualidade, ok? No meio do caminho, também descobrimos que o Morro do Morumbi guarda tesouros pré-históricos, os iquinofósseis. Pesquisadores da Unesp, Unicamp e UEMP encontraram esses vestígios preservados em rochas aqui no Morro do Morumbi. E você sabia que a região onde hoje é Ribeirão Claro já fez parte de um grande deserto e também já foi fundo de mar? Os iquinofósseis ajudam a contar a história dos primeiros seres vivos que habitaram o planeta Terra. E a presença de fósseis de animais marinhos, como lagostins, reforça essa teoria. Segundo a doutora Frésia e a doutora Marcilene, da Unesp e da Uningá, elas estão fazendo esses estudos aqui e descobriram alguns equinofósseis, que são esses exemplares que a gente está vendo aqui, tá? Eles já coletaram alguns para levarem para a faculdade e deixaram alguns aqui para a gente poder mostrar para os turistas, tá? Aqui a gente tem exemplares de lagostinhas do mar que foram petrificadas, né? E esse outro aqui também. E eles continuam frequentando aqui o espaço para fazerem essas novas descobertas, tá? Tem um estudo que eles estão desenvolvendo que aqui, esse pode ser um dos desertos mais antigos do planeta, tá? Com 140 milhões de anos, para vocês terem noção. É um estudo que está em processo de desenvolvimento ainda e elas vão continuar os estudos aqui e orientando a gente também com essas informações. Depois dessa aula de Geologia e Biologia, nossa aventura pedagógica continua até o topo do Morro do Morumbi. Quem chega até aqui tem uma vista incrível e também uma oportunidade única, descer um paredão de rocha de 60 metros de rapel. Você aí, teria coragem? Gente, eu tô aqui me preparando com o Sobe até a Luiz cintura, por favor. da Conexão Aventura. Isso aí. E eu vou fazer uma loucura, sabe? Uma aventura pedagógica muito doida. Radical. Radical. E agora, questão de segurança, Luiz, é seguro? É mais que seguro. Sim. É normal essa tensão que a gente fica sentindo aqui em Tremendo cima. aqui, gente, eu vou conseguir? É super normal. Eu já presenciei trabalhando com isso, esse momento algumas vezes, viu, Keila?
E quando você chegar lá embaixo, essa tensão toda vai acabar e vai se transformar em alegria. Pode ficar tranquila, viu? Ai, meu Deus. Deus me ajude. Deus me ajude, que transforma em muita alegria. Vou ter que comemorar isso. Nossa, estou tremendo as bases aqui. Mas é normal, pode ficar tranquila. Com medo. Fechado, as laterais fechadas. Pelo amor de Deus, olha, 200, tá tudo fechado, né? Tá, vou conferir Vai. tudo de novo. Meu Deus do céu, não vai arrebentar nada aqui, né? Jesus amado, me proteja. Vou colocar o capacete. Tá. Eu vou começar a respirar fundo já. Então, mão direita lá atrás. A minha mão esquerda. A minha mão esquerda, ela não serve basicamente para quase nada, tá? Só um apoio se precisar. Então, vamos lembrar que a mão esquerda, ela não precisa de tensão, tá? Às vezes a gente acaba esquecendo e deixando a mão esquerda com muita tensão e vai acabar queimando a sua mão, coisa que a gente não quer. Então, a mão esquerda é só um apoio durante a descida, tá? A hora que vocês estiverem posicionados aqui no rapel, é importante o quê? Vocês manterem as pernas abertas, para quê? Para vocês terem esse movimento de equilíbrio aqui, ok? Quando a gente deixa a perna junta, a gente vai acabar escorregando e caindo para algum lado, tá? Não que vocês vão cair até uma queda, mas vocês vão desequilibrar e depois vocês vão ter que retomar o rapel novamente, ok? Aqui no comecinho, como vocês vão estar sentindo ainda a segurança do equipamento, vocês vão dando passinhos curtos para trás, ó, a corda não está indo. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Enquanto a tensão do meu corpo não está na corda, eu vou jogar o meu bumbum para trás e devagarzinho, ó, eu vou dando corda. A partir do momento que o peso do meu corpo vai tensionando na corda, ela vai deslizando com mais facilidade. E vocês vão ver que o peso que vocês seguram na mão é mínimo, ok? A maior tensão que vocês vão sentir vai ser aqui na saída, tá? Que é quando a corda ainda não encostou na pedra. A partir do momento que a corda encostar na pedra, que vocês fizerem a saída, acabou a tensão, tá? Aí é só continuar o rapel e ser feliz. É normal que vocês fiquem com um pouco de medo por ser uma experiência nova aqui em cima, mas eu tenho certeza que vocês vão superar isso com classe. Equipamentos checados, orientações passadas e repassadas. E eu continuava tremendo de medo. Depois de muita conversa, o Luiz me convenceu da segurança do rapel. E finalmente lá fui eu, paredão abaixo. E valeu muito a pena, porque a sensação de adrenalina é simplesmente incrível. Gente, ainda tô com adrenalina no corpo de fazer esse rapel. Fala pra gente um pouquinho aí sobre a importância dessa técnica e também essa trilha que nós fizemos hoje. Eu acho que esse contato com a natureza, o contato com os esportes de aventura, eles não são só estar na natureza, ou que já seria muito, né? Ou só praticar um esporte, mas a transformação que isso causa na pessoa num sentido global mesmo, ali, como um todo, porque trabalha muito o seu físico, trabalha muito o seu mental, o seu emocional, e te possibilita viver coisas extraordinárias e ver cenários como esse. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito que fala, né, que cada pessoa ela tem a vista da montanha que ela sobe. Então, não é muito fácil subir as montanhas da vida, mas a vista que você tem, eu acho que compensa tudo. O Morro do Morumbi também é muito procurado por praticantes de birdwatching, a observação de pássaros, uma atividade que envolve silêncio, paciência e muita conexão com a natureza. E as fotos das espécies encontradas aqui são espetaculares, uma mais linda do que a outra. É uma prática que tem crescido muito no Brasil, e o Brasil está em terceiro lugar no mundo com a maior quantidade de espécies de aves, né, já registradas assim. E aí aqui em Ribeirão Claro a gente está com 241 espécies de aves catalogadas já. E quando o Luiz começou esse projeto de catalogar as aves, tinham acho que três espécies de pessoas que vieram de fora para fazer a observação. E aí ele, o Vinícius e o William, que é proprietário aqui do Morro do Morumbi, né, do sítio Morumbi,
eles começaram a fazer essa observação e a catalogar as aves. E hoje em dia a gente oferece isso como um turismo também, é um turismo de experiência, que te coloca em maior contato ainda com a natureza, que te faz desacelerar e parar um pouco para conseguir observar e contemplar as aves, tem que fazer um pouco de silêncio. Então você consegue se conectar muito com a natureza quando você está fazendo essa prática. Ribeirão Claro encanta os turistas com suas belezas naturais, acelera o coração com os esportes radicais e dá água na boca com sua rica gastronomia. E o prato tradicional e mais requisitado na região é o filé de tilápia da Dona Lourdinha, uma culinarista de mão cheia. O sabor de suas iguarias é indescritível. Ela faz tudo com muito amor e carinho. Nos recebeu como uma mãezona. E já imaginou saborear as delícias da Dona Lourdinha, apreciando uma paisagem natural de beleza cênica, com uma cascata com quedas de água pitorescas e muita mata nativa ao redor? Esse lugar é o famoso Recanto da Cascata. E os estudantes do Colégio Estadual Professor Joaquim Adrega de Moura viveram essa experiência única neste lugar mágico. Estou aqui com a Dona Lourdinha, com esse visual deslumbrante para experimentar o prato típico de Ribeirão Claro, que é a tilápia parmegiana. Isso. E a Dona Lourdinha é a melhor. Modesta parte. Cozinha demais. Eu tenho que gostar daquilo que eu faço, né? E qual que é a receita? Tudo que a gente faz com amor é bem feito. Sim, com certeza. Tá lindo. Eu faço a tilápia, eu frito ela, né? Depois aí o molho a gente faz em casa, é um molho caseiro, né? E depois a gente incrementa com as coisas. E ele acompanha o arroz e a salada. Bora experimentar então? Eba! Vamos lá então? Vamos ver. E tem a salada, pode acompanhar a batatinha. A batata também acompanha, a saladinha. Isso. Coisa boa, gente. Vamos lá aqui agora. É agora, Dona Lourdinha. Vamos lá. Bom apetite. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, que delícia, Senhor. Vamos lá. Provou? Então, gente, vocês maravilhoso, Dona Lourdinha. Isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá bom demais. E agora, a Ana Júlia vai experimentar e vamos ver se a Ana Júlia vai aprovar aí a tilápia parmegiana da Dona Lourdinha. Vamos lá, Ana Júlia. Bom demais. Muito bom. Que nota se dá para Dona Lourdinha? Dou 1000. 1000! Aê! Após se deliciarem com esse prato divino da Dona Lourdinha, os nossos educandos tiveram momentos de muito aprendizado sobre formações rochosas e turismo sustentável. E depois aproveitaram para se conectar com a natureza, relaxar junto à água e admirar a paisagem neste lugar que exala paz e tranquilidade. A formação rochosa dessa cascata, ela é de origem vulcânica, ou seja, ela se formou há bilhões de anos atrás. Como que nós sabemos disso? Vocês podem ver a coloração da rocha. É uma rocha mais escura, certo? E é essa mesma rocha aqui de origem vulcânica que a gente utiliza lá nos asfaltos, certo? Utilizado também na construção civil. Então, ou seja, isso significa o quê? Que no nosso passado geológico aqui no município de Ribeirão Claro, nós tivemos o quê? Vulcões. O solo dessa região aqui é totalmente da decomposição dessa rocha. Né? Aí vocês podem perguntar, mas como que uma rocha, vamos dizer assim, com uma durabilidade tão grande, ela pode dar origem ao solo? Devido aos agentes externos. Vegetação, animais, as plantas, a ação do ser humano. Então a rocha, com o tempo, ela não suporta o aumento de temperatura, diminuição de temperatura, ela vai se fragmentando e dando origem ao solo.
E pensando na acessibilidade, o Recanto da Cascata tem uma novidade sensacional. Um bondinho. Confere aí. Dona Lurdinha, quer dizer que vamos ter um bondinho aqui no Recanto da Cascata? Para as pessoas idosas, né? Os deficientes, que às vezes chegam e não tem como descer, né? Porque, na verdade, dá 80 degraus. Então, foi uma solução que a gente encontrou para que eles Sensacional! descessem, né? Que descem pelo meio da mata, que Desce, delícia! né? Você é abençoada por Deus! Muito abençoada. E tanto quanto as pessoas que vêm aqui também são tão queridas quanto você. Foi Parabéns muito pelo bom. teu trabalho, parabéns Muito pela obrigada. Recanto da Cascata. Muito obrigada. Nossa, pela sua gastronomia também aqui, seus Muito pratos. obrigada. Muito obrigada de Eu coração que por agradeço. nos receber tão bem com os nossos estudantes. Apareça mais vezes. Vou aparecer com a minha pra passear. família. Isso, Pode pra deixar. passear, tá bom? Passear. Será muito bem-vindo. Você também. Pois é, a gente sempre fala por aqui que essas aulas de campo são enriquecedoras para a vida desses estudantes. Olha só que legal o que está rolando no Colégio Altair da Silva Leme, na cidade de Colombo, que fica na região metropolitana de Curitiba. Alunos do 6º ano estão se aventurando no mundo da tecnologia através de um projeto super diferente de pré-robótica. Com kits desenvolvidos pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, os jovens constroem carrinhos, semáforos e até protótipos de usinas eólicas, enquanto aprendem conceitos práticos. É difícil, até para mim como professor, chegar no 7º ano, que não tem noção, e dizer assim, vamos para a robótica. Eles não têm uma noção do que é a própria robótica, o que eles vão visualizar ali. Com o 6º ano já tendo esse início, aquelas pessoas mais envolvidas com a parte de desenvolvimento de robótica já sabem, robótica eu quero. As aulas acontecem semanalmente. Em uma semana, os alunos aprendem os conceitos fundamentais. E na semana seguinte, colocam a mão na massa. Primeiramente, eles têm uma aula teórica, né? Então, uma aula por semana teórica, onde eu passo os conceitos principais. Então, eles vão aprender um pouquinho sobre o que é energia elétrica, o que é um circuito elétrico, como é que funciona, tudo na teoria, né? Os tipos de energia, o que é uma bateria, o que é um LED. Aí, na semana seguinte, então uma vez por semana, eles têm aula prática. Na aula prática, eles vêm para o laboratório para fazer a montagem desses kits. Augusto, ex-aluno da própria escola, que participou de projetos de robótica durante sua trajetória escolar, agora volta como monitor. Ele auxilia os estudantes nas montagens dos kits e serve de inspiração para os pequenos que estão dando os primeiros passos no mundo da tecnologia. O que eu tento passar para as crianças do 6º ano hoje em dia aqui no colégio, que às vezes eu pego, converso em particular com alguns alunos ali que realmente gostam de tecnologia e falo, cara, eu trabalho com isso, eu sei o grande potencial que isso tem, é tentar incentivar, é tentar mostrar o lado do que é o futuro. Para os alunos, equilíbrio entre teoria e prática não só fortalece a aprendizagem, mas também desperta a criatividade e o entusiasmo pela tecnologia. O que eu mais gosto nas aulas de robótica é aprender, né? Mexer em eletrônicos, essas coisas como o carrinho, como o gerador, como a cancela. Isso dá um conhecimento na nossa cabeça a mais, entendeu? É muito bom estudar robótica. Poderia ter em todas as escolas do Brasil, porque isso acrescenta um conhecimento na cabeça. A parceria com a UTF-PR colabora para o ensino da robótica desde cedo. Além dos kits, a universidade também disponibilizou aulas online que auxiliam os alunos nas montagens e complementam o aprendizado. O feedback passado para o UTF-PR foi bem positivo. E eles até procuraram nós agora faz 10 dias para a gente dar continuidade a esse projeto e fazer uma extensão dele. Porque eu acho bacana, porque é algo que está dando certo, vamos interligar esse projeto ao projeto Robótica do Estado, para que a gente possa desenvolver isso e também, quem sabe, aí concorrer no agrinho. Ele estudou a vida toda em escola pública e depois cursou medicina na Universidade Federal. Hoje é um dos maiores neurocirurgiões do país. Vamos conhecer um pouco mais dessa trajetória do Dr. Amilcar.
Meu nome é Amilcar Edmilson de Villevícios, sou neurocirurgião e sou filho da escola pública. Eu fiz todo o ensino fundamental, naquela época era 8 anos, né? Eu fiz do 1º ao 8º ano no colégio Arnaldo Jansen, em São José dos Pinhais. Era um colégio muito bom, me deu os pilares para o que viria depois no ensino médio e depois para a faculdade. Nós tínhamos uma equipe de professores muito dedicada, que estimulava os alunos, essas crianças que nós éramos, né? Tínhamos uma turma muito unida, boa parte dela, desde o 1º ano até o 8º, basicamente, a grande parte manteve-se, uma grande parte o mesmo pessoal, e hoje são grandes profissionais nas suas áreas aí. Existia um programa de auditório aqui em Curitiba chamado Mário Vendramel. Esse programa fazia gincana entre colégios. No final de 83, a gente estava na 8ª série, nosso colégio foi participar contra um outro colégio, na gincana lá, e eles me convidaram para ir responder as perguntas lá, que tinha um quiz lá, ficavam fazendo entre um aluno de um colégio e o outro do outro colégio, era uma competição. E foi um momento bacana, que eu acabei ganhando lá, e eu ganhei um panetone, um par de meia e um cheque, sei lá, deve ser dinheiro de hoje, aí uns R$100. Isso foi... E defendi o panetone na volta, que o pessoal tinha ficado a noite inteira gravando, né? E ficou umas 3, 4 horas nesse programa aí, né? Daí falei, pô, para defender o panetone foi difícil. Mas chegou. O grande detalhe do professor, além dele pegar e dar aquele conteúdo que ele tem a responsabilidade, ele tem que estimular. Ele tem que tentar estimular. E você acaba detectando dentro da sala, estimular aqueles que querem ir além. Tinha o professor Manuel Quadros, que dava aula de estudos sociais, grande mestre. Professora Neuza Coerbel, professora Beatriz, que dava aula de inglês, professor Eugênio, que dava matemática, professor Plínio Carneiro. Grandes lembranças aí do estímulo e da dedicação desses profissionais. A minha mãe, ela era técnica de enfermagem. Minha mãe trabalhou muitos anos no Hospital Cajuru. Então, ela quando nasceu a minha irmã, ela acabou se afastando de lá, mas ela sempre contava de como era aquela atividade dela, que é uma atividade que é correlata à nossa, né? E aquilo foi estimulando pô, acho que eu vou fazer medicina. Não me arrependo, estou aí há 30 anos nessa aí. Basicamente hoje o local que eu mais atuo é o Hospital Angelina Caron. Então é um movimento grande, são cirurgias complexas, a neurocirurgia são cirurgias que envolvem lesões cerebrais e cirurgias na coluna vertebral. Isso envolve tumor cerebral, malformação arteriovenosa, aneurismas, hérnia de disco, fraturas de coluna, tumores na coluna, então é uma gama de doenças bastante grande. Aqui a grande maioria desses pacientes são no Sistema Único de Saúde. Eu tenho um dos colegas nossos, o Assir Cardoso, que a gente começou no primeiro ano lá no Arnaldo Jansen. E a gente é amigo até hoje, a gente se reúne, a gente sai para conversar. E o Mauro Miller, ele morava em Curitiba e o pai dele se mudou para São José. Ele foi estudar com a gente na 6ª ou na 7ª série lá no Arnaldo Jansen. E a gente se tornou amigo e estamos juntos aí até hoje.
Já fizemos diversas, até banda de rock nós tivemos junto. Aí tu mantém contato. Não com tantos quanto gostaria, né? Mas com alguns com certeza. E são histórias como essa que mostram como as escolas públicas preparam os estudantes para o mercado de trabalho. Parabéns ao doutor. Agora nós vamos ver uma linda homenagem que os estudantes do Colégio Estadual Emílio de Menezes prepararam para o professor Kleber. Querido professor Kleber, eu e minha turma do 7º A queremos dizer que gostamos muito das suas aulas e queremos homenageá-lo, dizendo-lhe que suas artes nos inspiram. Agradecemos por cada dia nos inspirar mais. Sua dedicação, paciência e criatividade tornam cada aula única e especial. Com você, aprendemos a ver o mundo com outros olhos e entender que a arte vai muito além do que um papel. Obrigado por acreditar em nós, por incentivar nossos talentos e mostrar que todos nós podemos fazer algo belo. Queria agradecer eles, dizer que é um prazer, a gente trabalha com muito orgulho, com muita dedicação, dizer que depoimentos assim fazem valer a pena essa profissão que é difícil, mas tão gratificante. Gostaria de dizer para vocês, obrigado pelas palavras, dizer que é um prazer o professor Kleber dar aula de arte para vocês, dizer que vocês são especiais na minha vida, que se eu faço as aulas de artes sempre sorrindo, brincando, tentando fazer o melhor, que eu faço de coração. O professor vem da aula de artes para vocês, o maior prazer da minha vida. Como é lindo, né? Ver homenagens como esta, vinda dos estudantes. Com certeza é um combustível para qualquer professor continuar na profissão tão bela e que merece todas as homenagens possíveis, não somente dos estudantes, mas de toda a sociedade. Parabéns, professor Kleber, por ser referência para tantas gerações. E o programa de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas através do QR Code que está aí na sua tela. Lembrando que o Trilha do Saber é produzido pelo Núcleo de Comunicação Setorial da Secretaria da Educação do Paraná. E a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima.